Olá, estamos dando início a mais um Debates Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o Canal Universitário e com a TVT, TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que é global e tem incidência no Brasil também. É a questão do movimento feminista, dos direitos da mulher e de uma sociedade que tem que se reorganizar para poder fazer essa inclusão com dignidade, com respeito, com equidade. O movimento feminista foi e é um dos mais importantes no mundo inteiro, causando profundas transformações no próprio comportamento, na visão das pessoas, na legislação dos países. E hoje nós trouxemos para fazer esse debate 3 lideranças do movimento feminista que aqui estão se reunindo em São Paulo, na coordenação da Marcha Mundial das Mulheres. Eu vou apresentar para você essas 3 lideranças, e depois daremos início ao debate. Bernadette Monteiro é do Brasil, é da coordenação executiva da Marcha Mundial das Mulheres. Ela milita em Belo Horizonte, Minas Gerais, e também constrói a Frente Brasil Popular. Obrigado por estar aqui, Bernadette. A Graça Samo vem de Moçambique, trazendo a visão da luta feminista de lá. Ela é coordenadora do secretário internacional da Marcha Mundial das Mulheres, que é sediado em Moçambique. Muito obrigado por estar aqui também. E a Nilce Pontes Pereira, brasileira, quilombola, agricultora, feminista, uma das lideranças que compõe a coordenação nacional do Conselho Nacional dos Quilombos. Muito obrigado também por estar aqui. E nós estamos curiosos para saber o que está acontecendo nesse seminário da Marcha Mundial das Mulheres e como vocês estão elaborando algumas das questões que preocupam a muitos mais, Por exemplo, Bernadette, como é que está sendo vista a ideia da resistência ao governo Jair Bolsonaro, a esses ataques homofóbicos? Como é que vocês estão visualizando enfrentar esse momento? A gente está fazendo essa leitura um pouco que o governo Bolsonaro não é um fenômeno só próprio brasileiro, assim, mas é um fenômeno que está colocado de forma no mundo inteiro, Ontem a gente justamente foi precisando isso, e vendo que, infelizmente, temos comuns nos vários continentes, do mundo. As mulheres têm relatado esse ascenso, do conservadorismo e de uma nova reconfiguração mesmo, assim, do próprio capitalismo, se aliando esse conservadorismo com uma perspectiva neoliberal, Então, para a gente, o Bolsonaro também tem representado isso, a expressão aqui no Brasil dessa aliança entre o neoliberalismo e o conservadorismo. E aí, nesse sentido, nós mulheres, a partir da Marcha Mundial das Mulheres, mas também das organizações que compõem com a gente a Frente Brasil Popular, estamos enxergando que, nesse momento, o enfrentamento a esse governo está na principal medida que ele está tentando impor, aos brasileiros e brasileiras, que a gente acha que é uma medida que vem confrontar, e precarizar ainda mais a vida da gente enquanto mulheres, que é essa proposta da reforma da Previdência que está colocada, assim, que para a gente não é uma reforma da Previdência, é um desmonte daquilo que a gente entende enquanto previdência pública, enquanto seguridade social, enquanto um regime de solidariedade entre as gerações. E então, essa tem sido a nossa principal luta, essa, inclusive, de ir dialogando com as mulheres, fazendo um processo também de mobilização, no sentido de desmistificar, desvendar o que é isso, que está colocado. O governo tem se demonstrado, como já vinha se demonstrando, com essa característica misógina mesmo, de ódio às mulheres, assim. Então, isso representa nas suas próprias políticas, tipo assim,
a diminuição dos recursos, né, o congelamento, né, já no governo Temer, né, de 20 anos de investimento em saúde e educação, para nós significa, nós mulheres, significa uma maior sobrecarga de trabalho sobre os nossos ombros, né? Se ainda é para muitas vezes as mulheres a obrigação do trabalho de cuidados, do trabalho doméstico, imagine o que é isso, né, sem ter política pública, né, para contribuir nesse suporte. É esse o cenário que a gente está vendo. A gente ainda tem uma perspectiva necessária de fazer, inclusive, uma disputa com as mulheres, né, no sentido de que muitas vezes é apresentado, né, para a população o olhar do movimento feminista ainda como um olhar bastante caricato, né? Então as mulheres feministas são aquelas que né, ainda queimam sutiãs, né, que andam nuas, né, e a gente está trazendo uma perspectiva de feminismo que tem essa perspectiva da luta, né, pelos direitos, por direitos essenciais, inclusive, que é o direito à previdência social, o direito de ter educação, a defesa do SUS, né? Isso para nós são as principais lutas, inclusive, que nós estamos junto fazendo nesse momento de enfrentamento. Assim. Um esclarecimento. É interessante que você coloque a reforma da Previdência, porque ela é mais ampla do que afetando só as mulheres, não é? Quer dizer, sim. Existe uma pauta só das mulheres nesse momento, ou vocês abraçaram essa questão como uma questão... É porque a gente... Lógico, tem dentro dessa reforma da Previdência, tem coisas que, vamos dizer, afetam especificamente as mulheres, né, como aumento, né, da idade para se aposentar, o aumento do tempo de contribuição, que, por exemplo, as mulheres, é sabido que quando estão no mercado formal de trabalho, elas têm uma intermitência muito maior, né, tipo assim, então elas ficam muito... permanecem pouco tempo, muitas vezes, na formalidade, né, porque são demandadas, inclusive, pelo cuidado doméstico, pela gravidez, ou pelo cuidado à saúde de outros membros da família. Há uma maior informalidade do trabalho das mulheres, ou seja, aumentando, por exemplo, o tempo de contribuição para as mulheres, e isso distancia mais a possibilidade das mulheres se aposentarem. Então, tem essas coisas específicas, assim, mas o que a gente... inclusive teve um olhar mais de compreensão, é de que a reforma que o Temer propunha tinha isso como elementos, inclusive, que eram talvez de uma reforma. Mas a que o Bolsonaro propõe tem a ver com uma perspectiva de desmonte total, né? Então, a proposição de um regime de capitalização é significar de jogar as mulheres na pobreza. É essa que é o centro pra gente, assim, né? Tipo, então, não é algo que é preciso de uma luta, né? Que junte mulheres e homens, trabalhadores e trabalhadoras quanto a essa reforma da Previdência, mas nós estamos entendendo que as mulheres, por estarem, inclusive, em condições de maior vulnerabilidade, são as estão em condições de maior pobreza, são as que estão nessa faixa, inclusive, né, que recebem a maior parte de salário mínimos, né, e que estão na maior parte da informalidade, por ser intermitência, são as que vão ser mais afetadas. Assim. Então, para a gente, por isso está na centralidade essa luta contra a reforma da Previdência. Ótimo, obrigado. Deixa eu perguntar para a Graça. A Bernadette fez uma relação dizendo assim, olha, nós não estamos sozinhos no mundo, no Brasil. Todo esse conservadorismo se espalhou pelo planeta, né? E agora, então, a questão não é mais só de uma cultura nacional, é de uma cultura global, né? Que está fundada num modelo particular de organização do capitalismo na fase atual, né? Que está fundada, talvez, também na predominância do patriarcalismo, né? Então, eu queria que você nos contasse um pouco, primeiro, que diferenças você vê entre os direitos da mulher aqui em Moçambique, né? E depois tentasse fazer um voo mais amplo aí, Graça, para nos dar uma visão mais estratégica da questão, né? Boa noite e saudar esta oportunidade de estarmos aqui nesta TV e podemos compartilhar um pouco do que estamos discutindo estes dias. Estamos aqui no Brasil, é uma oportunidade ímpar, porque
Estamos mulheres de diferentes cantos do mundo e isso é uma riqueza muito grande. Mas já indo direto à sua pergunta, o que a Bernadette esteve aqui trazendo é realmente o que está a acontecer em Moçambique. Reformas de previdência também, a mudança das leis trabalhistas, muitas questões que têm a ver com a segurança social, a seguridade social, que estão sendo desmanteladas. E talvez o que é particular é que, pela própria nossa trajetória de constituição ou construção do Estado-nação, ainda somos muito jovens que muitas das leis que nós temos ou direitos que nós estávamos a usufruir tenham sido o ganho dos processos de independência, ou seja, a conquista da independência trouxe um conjunto de direitos porque nós adquirimos a independência a partir de um projeto socialista, marxista e como a gente diz, marxista-leninista, e que, pronto, nos deu um conjunto de direitos sociais bastante progressistas, que na verdade também tínhamos um Estado centralizador e que daí as políticas que nessa altura configuravam o processo de construção do Estado eram muito responsivos àquilo que são os direitos dos cidadãos e das cidadãs, mas que esta onda neoliberal que para nós chega na década de 90 realmente desmonta muitas destas conquistas e que, na verdade, não nos demos muito tempo para perceber essa mudança. É muito comum encontrar pessoas que ainda questionam nós. Já não estamos no socialismo, agora não estamos mais, agora estamos no capitalismo. E as pessoas ainda nem perceberam o que está mudando. Percebem que há mudança, mas do ponto de vista político-ideológico, não é muita gente que acede a este debate, a essa discussão, mas as pessoas sentem a mudança e o retrocesso em relação ao acesso a direitos, direito à saúde, direito à educação. Enfim, se nós crescemos, a minha geração estudou sem ter que pagar a escola. Inclusive, a gente estudava com aquilo que a gente chamava emulação socialista, que os nossos pais, quando mandassem os filhos à escola, ainda recebiam um subsídio por terem os filhos na escola. Como as políticas que eu penso que o Brasil, no governo Lula, implantou. Para mim foi o que vivenciei. Eu estudei a partir dessas políticas que eram conquistas da independência. Isso tudo está sendo substituído por um processo muito radical de privatização. Os meus filhos já não estudam em escola pública se eu quero que eles tenham boa educação, porque são poucas as escolas públicas e poucas crianças têm acesso. Então, ou você arrisca o seu filho a não ter escola, ou a ter que estar numa educação muito precária. Então, a gente acaba tendo que recorrer ao ensino privado, que também é outro precário, porque as demandas são muitas e a gente não consegue aportar essas demandas. Então, os direitos das mulheres são mutilados, como a gente diz, e muitas vezes sem talvez um amplo debate político e de resistência, como a gente consegue ver aqui. Às vezes a gente celebra, por exemplo, a questão da mudança da idade de reforma. Tem muita gente que celebra, que bom que eu não vou reformar cedo, porque as pessoas ainda não perceberam o que significa o você reformar mais tarde, porque a sua saúde, nesse momento, as pessoas não conseguem viver longa vida. A nossa esperança de vida reduziu muito, se fala de 48 a idade, a nossa esperança de vida em Moçambique. Então, se aos 48 você considera que você já não existe, ou depois dos 48, como é que se espera que você vai trabalhar até aos 60? Porque realmente é essa a nova idade de reforma. Então, muitas pessoas não vão chegar lá. Ou se chegam lá doentes, e quando aposenta, muitas vezes cai doente e morre, porque não tem como sustentar sequer os cuidados de saúde que daí advêm com tantas doenças que acontecem. E isso, a gente está a falar de presidência, mas tem muitas questões que têm a ver, porque se nós formos ver, a nossa população, a grande maioria, é rural ainda, a maioria da população moçambicana ainda vive no campo e vive da terra e dos recursos associados à natureza e à terra e todos.
E o que está a acontecer é também esse desmantelamento por conta da estrutura patriarcal capitalista e as novas formas de invasão colonial. Antes de você passar para o geral, o nosso telespectador, eu acho que está com uma pergunta assim. Quando foi a independência Pois. E o que vocês construíram nesse período socialista que é tão diferente do que está sendo imposto agora, né? Ai, meu Deus. Eu faço parte, talvez, da geração que viveu essa realidade, porque a gente Moçambique ficou independente em 1975. Nossa independência, diferente de alguns outros países africanos, a nossa independência foi não pelo processo de decisão apenas a nível global, mas foi também um processo de luta de libertação, uma luta armada. Então a gente teve a Frente de Libertação de Moçambique, que se organizou e se mobilizou e juntou as diferentes forças ou iniciativas de reivindicar a independência e formou um movimento que lutou de 64 a 75, e a nossa independência é em 75. Eu faço parte dessa geração que em 75 estava a começar a ir à escola e mais ou menos que vivemos dos frutos da independência. Mas veja bem, essa nossa independência que foi proclamada a partir de um projeto de luta anticolonial financiada pela União Soviética teve a situação de que a gente viveu a Guerra Fria, no sentido de que no nosso entorno estava do lado o regime do apartheid, porque Moçambique faz fronteira com a África do Sul. Então essa nossa independência, a gente não usufruiu dela porque era a guerra das duas forças, o capitalismo e o socialismo brigando naquela conjuntura. Nós entramos em 76 numa guerra civil que continuou e que talvez foi mais hostil que a guerra anticolonial, porque foi vivida assim de irmão para irmão e em todos os espaços assim. E muitas famílias guardam essa memória terrível da guerra civil. Mas se a gente tiver que nomear o que é que a independência socialista deixou, foi talvez esse aparato de políticas públicas, políticas sociais muito progressistas, acesso à educação, acesso à saúde, talvez uma sociedade mais igualitária, de uma perspectiva de bens comuns. Enfim, a gente viveu esse cenário. Claro que também tínhamos uma política centralizadora, de governo centralista, que era ele o redistribuidor. Então nós tínhamos um sistema de abastecimento. Eu cresci num sistema, porque vim do campo para a cidade e vivi num sistema de abastecimento que a gente tinha quantidade de quilos de arroz, quilos de açúcar, litros de óleo para uma família, e todas as famílias tinham isso. Hoje, quando a gente analisa, a gente diz, mas será que o irmão do presidente, o filho do presidente viviam assim, comiam o que eu? Mas a gente estudava mesmo as escolas, então a gente acreditava que era uma sociedade mais igualitária e as políticas nos colocavam numa situação de compartilha desses espaços de uma forma mais igual. Mas isso teve muito pouca dura, porque essa guerra civil foi nos destruindo aos poucos, né? Foi matando a nossa possibilidade de sobrevivência dentro desse modelo. Até porque com a guerra a gente não conseguia produzir, até porque a independência desmantelou o poder colonial e inclusive as instituições coloniais. Então o processo de ter que construir isso e reconstruir uma nova agenda, um novo projeto de independência, não foi um processo pacífico ou tranquilo num contexto em que estamos a guerrear, porque ou você organiza para a guerra, para a luta, ou você organiza o que é a educação, o que é a saúde, o que é a interação e a convivência das pessoas nesse contexto. Mas ainda assim, eu acho que nós, como um povo moçambicano, fomos um povo muito resiliente, porque terminado esse contexto de guerra, a gente conseguiu construir uma nova ordem de convivência que não trouxesse as mágoas do que a guerra plantou em nós, porque a guerra era entre irmãos,
A guerra era, você não sabia quem era da guerrilha e quem era das forças governamentais, as pessoas peleavam e num momento podiam estar lutando de um lado e depois no outro momento estavam lutando do outro lado. E as marcas deixadas foram muito agressivas. Hoje nós vivemos em constante guerra, até porque a gente dizia paz na terra, quando se proclamou o Acordo Geral de Paz, é paz na terra, mas guerra em casa, porque esse tecido social que conviveu muito com a violência, com o conflito armado, com as armas de fogo, criou uma cultura também de violência. Então a violência doméstica começou a ser tão visível, tão evidente, que a Organização das Mulheres, na verdade, como movimento feminista, ganha força justamente dessa perspectiva de ter que enfrentar a violência contra as mulheres, a violência doméstica, sobretudo. Mas se a gente quiser sair desse contexto para olhar o que mudou agora, justamente indo à sua pergunta, para mim que vivi aquele tempo da guerra, sim, enfrentei a guerra, mas eu guardo muitas memórias desse momento da igualdade, da partilha dos espaços, dos bens comuns, para olhar agora e ver a diferença e a rapidez com que a gente mudou para esse modelo tão capitalista, predador e de exclusão e de exploração, a exploração das mulheres, exploração das pessoas de uma maneira geral, exploração infantil, de todas as formas, a violência se manifestando das formas mais estruturais e mais subtis também, porque aí você encontra a tradição, a religião, a cultura, todos talvez os argumentos como sendo as formas de querer reorganizar a sociedade ou de querer garantir a moral, mas acabam sendo as formas mais subtis, talvez, de violentar ou de violência contra as mulheres, porque é o lugar da disputa e de tentar preservar a ordem também. Então, hoje, as pessoas vivem uma situação, a gente tem precariedade no transporte público, tem precariedade na habitação, tem precariedade no acesso a alimentos, tem precariedade. E neste contexto que a gente está vivendo, desastres naturais que são cíclicos, né? Num momento a gente está vivendo seca, no outro momento estamos vivendo cheias, que é o que vocês chamam enchentes, no outro momento estamos vivendo ciclone. Moçambique teve 2 ciclones este ano, terríveis. A gente não está conseguindo se reorganizar, se reerguer. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Mas, tanto nesse contexto também, ainda estamos em guerra. A parte norte, a região norte do nosso país está sendo invadida. Aldeias sendo queimadas que a gente não sabe quem. Por um lado, vão se dizer que é o Al-Shabaab, do outro lado, são mercenários americanos. Há muita coisa que se diz e não se sabe o que é. A verdade é que estamos ainda num contexto de guerra armada. Enquanto todo mundo está a viver um contexto de militarização das vidas, a gente tem essa militarização, mas ainda tem a força e o poder das armas invadindo a vida das pessoas, invadindo e destruindo comunidades. Então, enfrentamento dos ciclones, enfrentamento dos desastres naturais, mas que naturais com muita intervenção humana, de tudo que nós sabemos que vamos destruindo e maltratando a natureza. Isso tudo está a fazer com que este contexto de hoje seja tão diferente dos 16 anos, eventualmente, que a gente viveu de guerra civil. Nós estamos com 40 anos de independência. É pouco que a gente vai nomear que seja um período de paz, de tranquilidade, de construção do nosso projeto de Moçambique. Hoje em dia a gente não sabe em que se pegar e ao mesmo tempo estamos num contexto de crise de lideranças, porque essa crise política neoliberal de extrema direita, que talvez até fascista, que também nomeamos desta maneira, é o que se manifesta e estamos com a ausência de um debate ideológico. Enquanto vocês aqui e em outras regiões do mundo conseguem se debater esquerda, direita, ou Partido dos Trabalhadores, ou Partido Social Democrático, a gente não tem isso. Eu não ouço isso em Moçambique e não consigo enxergar. Quando eu ouço uma força política, mesmo das que estão emergindo hoje,
querendo ser a alternativa, não trazem nada, nenhum projeto ideológico que nos convença de que poderão fazer diferente do que já está fazendo. Parece muito mais, em minha opinião, uma luta pelo poder, simplesmente, mas para replicar e reproduzir a ordem que já está lá. Muito bom. Então agora nós vamos conversar com a Nilce. Nilce, você que tem toda essa trajetória de luta nos quilombos, né? Eu acho que seria muito interessante para a gente ouvir como é que vocês estão elaborando a questão a partir do território, né? Quer dizer, a questão da defesa dos direitos das mulheres, a defesa dos direitos dos quilombos a partir do território. Você está sentindo alguma mudança com esse governo novo? Acho que a mudança que afeta nós mulheres, principalmente nos territórios quilombolas, se dá ao acesso mesmo ao território, né? Porque lá está a questão do cuidado, da preservação, da conservação, das variedades, que é das coisas que está sendo cooptado hoje pelo agronegócio, pelo capital, que é o que esse governo hoje representa, né? Não representa a sociedade como um todo, no sentido de construir, de transformar políticas públicas em mecanismo social, né? Para nós, enquanto comunidades quilombolas, está claro que nós somos a parte que mais incomoda esse governo, que já se mostrou racista, homofóbico, né? Declarou, não sei se você acompanhou, teve uma época que ele deu uma declaração polêmica, né, falando sobre... 7 arrobas, né? Nos comparando a gado, né, colocando que nós pesamos arrobas, né, e para mim ainda temos um peso maior, né, porque ele vem da minha região, né, infelizmente eu carrego essa carga. Eu sou do Vale do Ribeira, né, que é o local de origem do atual presidente hoje, que ele nasceu lá nas comunidades no município de Eldorado, né, que tem a maioria, uma concentração de comunidades quilombolas está na região do Vale do Ribeira, e ele conviveu com a gente, com as comunidades, toda a sua infância. Então, existe ali uma questão, eu entendo que é um racismo, um trauma mal explicado, que para nós tem consequência. E hoje, uma das políticas que nos afeta mais enquanto comunidade como um todo, mas principalmente nós mulheres que estamos lá no campo, que estamos resistindo nos espaços, porque a maioria dos nossos maridos eles têm que sair para fora para buscar renda, para buscar emprego, e nós mulheres não, permanecemos lá garantindo a sobrevivência no território e garantindo ali os nossos espaços de sobrevivência, né? Então isso faz com que a gente se unifique cada vez mais no sentido de nos fazermos presentes na discussão quando se trata a questão da terra e território. Para nós, a terra, para o governo hoje, é capital, é patrimônio. Para nós, a terra enquanto é território, onde a gente trabalha a questão da saúde, a questão dos nossos conhecimentos, os nossos credos, está tudo misturado, né, dentro da questão da territorialidade. E a gente não consegue desassociar terra e território. E o capital faz essa desassociação, né? A terra como patrimônio e os nossos saberes como mercadorias que são exploradas, né? De forma, algumas pesquisas mal intencionadas, né? Que têm sido cada vez mais incisivas nos territórios. E para nós o que fica claro nesse governo é que comunidades quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais, elas não fazem parte desse projeto de governo que está posto aí, né? Que eles pensam o capital financeiro, nós pensamos a sustentabilidade desses espaços. E como o campo nosso é a agroecologia, que é uma área que se atua a produção de alimentos saudáveis, né? A gente meio que sai um pouco da lógica do mercado financeiro, que é a extensão cada vez mais de grandes áreas de monocultura, grandes extensão de produção de milho, soja. E para nós a agroecologia ela vem como uma solução, né,
Inclusive, o Bolsonaro ataca essa perspectiva, né, da produção saudável de alimentos, agroecologia. Só nos 3 primeiros meses, né, liberaram 47 agrotóxicos, né, aqui no Brasil. Inclusive, muitos agrotóxicos que em outros lugares são proibidos, porque tem comprovação, inclusive, que causam câncer, né? Tipo assim, tá dentro do pacote aí de liberação, né? Então tem É o tal do famoso pacote tecnológico, né? Que é vendido como uma coisa que o Brasil desenvolve. Na verdade, é uma apropriação do conhecimento transformado em coisas que para nós não fazem parte dessa questão da territorialidade. Quando nós defendemos a questão do acesso à terra e território, muitas vezes vem aquela pergunta: para que os quilombos querem terra e querem território? Se a gente não vai usar, é a mesma fala que se usa para os territórios indígenas. Né? O mesmo em África também, a mesma coisa, que se diz que tem muita terra, então pode dispensar parte dessa terra para... Mas os lugares onde vão é onde o povo está. Né? Sim. E assim, isso tudo vem como outra afirmação que o próprio governo tem usado muito, né? No Brasil todo hoje, acho que tem várias outras partes do mundo, que é a inserção cada vez mais das unidades de conservação sobre esses territórios. Nós não achamos errado trabalhar a conservação e a preservação ambiental. Nós, enquanto comunidade, a gente defende cada vez mais que os nossos territórios têm que ser sustentáveis, que eles têm que ser saudáveis, né? E para isso acontecer, precisa das comunidades fazer o manejo desses espaços. E como eu, enquanto mulher agricultora, faço essa luta? É trabalhando a conservação das sementes, né? Preservando as ervas que cuidam, que nos garante saúde, né? Que muitas vezes acabam sendo criminalizado por uma política externa também. Porque muitas vezes uma erva que eu uso no meu território para cuidar de uma febre, uma dor de barriga de uma criança, de um filho, né? Muitas vezes isso é criminalizado porque eu tenho que ir no médico e usar um medicamento que é indicado pelo médico, que também está ligado, como diz, ao mercado farmacêutico, que também está construindo, está nos fazendo consumir cada vez mais doença, né? Ou seja, o nosso modo de vida no campo agroecológico, enquanto comunidades tradicionais, acaba sendo visto como uma ameaça pelo atual governo. Né? E como a gente pode fazer para que isso não se afirme cada vez mais nos nossos campos? Porque nós temos a luta enquanto comunidades quilombolas, tanto na comunidades rurais quilombolas, e nós temos também comunidades quilombolas urbanas, que também tentam discutir essa questão da territorialidade e a reprodução nesses espaços, que aí se enfrentam outras lutas, que é da violência doméstica. Muitas das nossas mulheres negras, né, são assassinadas devido à sua forma de se posicionar, né, de se colocar na luta. Os nossos filhos são os que mais morrem, né, são a juventude negra, né, são exterminadas aí. Como a Graça falou, como diz, o uso da arma, para nós, ela nunca deixou de existir nos territórios quilombolas, né? Seja ele rural, seja urbano. Porque muitos dos nossos filhos são assassinados de uma forma, seja pela violência mesmo, seja pela inserção no caminho das drogas, né? Porque se não há perspectiva de manutenção desses jovens no campo, não há garantia de trabalho para essa juventude na área urbana, que ele acaba fortalecendo cada vez mais as periferias, as áreas periféricas urbanas. E isso demanda cada vez mais violência, gerando um ciclo vicioso, né? Que a gente precisa que o governo atue em conjunto com as comunidades, construindo políticas públicas que garantam a permanência do jovem no campo, e os jovens que estão na cidade, que eles tenham alternativas de geração de renda que não seja através da violência e que não seja também através do uso das armas, que agora a gente viu aí que a política do novo governo é colocado os aportes de armas, né? Como que a gente vai... O Brasil já vive um contexto de guerra, né? Sempre estivemos nesse contexto de luta de classes, que nunca se falou tão abertamente como agora, né? Então, aí quando se fortalece essa liberação das armas como uma estratégia
Para a gente é um extermínio da juventude negra. É dessa forma que a gente vê. E quem sofre mais com isso somos nós mulheres, né? Que somos mães, que somos avós, né? Que somos irmãs, filhas, né? Então, para a gente, a carga, como a Bernadette disse, acaba sendo muito mais pesada. Então, eu tenho uma pergunta para vocês, mas talvez você possa começar, que você já engatou, né? Que é a história de como é que as lutas no território se combinam com lutas mais amplas, não é? Porque nós estamos vivendo numa cidade, São Paulo, por exemplo, que é uma grande metrópole. Nós não estamos mais no mundo rural de Moçambique, por exemplo, né? Nós temos redes sociais que não tinha há 10 anos atrás, né? Então, pensar a resistência no território, a Marcha Mundial das Mulheres, como é que ela está elaborando a ponte entre a árvore e a floresta? Como é que você está pensando na Coordenação Nacional dos Quilombos, né? Aquela bandeira que une todos os quilombos juntos, quer dizer, que propõe uma transformação? Para nós é a questão da nossa ancestralidade mesmo, né? De onde viemos, o que queremos e o que pretendemos construir, né? Acho que são 3 coisas que a gente precisa reflexionar cada vez mais. No sentido de, tivemos um passado, né, que não foi positivo, né, mas que tem ensinamentos que podemos absorver do nosso passado. E o presente está aí numa questão que é muito conflituoso, né? Nós temos vários conhecimentos, várias divergências de pensamentos, mas nós temos um objetivo, né, que é a construção de uma sociedade saudável, né, e consciente. Eu acho que a marcha traz esse contexto para nós, enquanto movimento do campo, movimento urbano, que nós queremos enquanto sociedade. E eu não estou falando isso só aqui do Brasil, a gente está falando do contexto nacional, mundial, né? Mundial. Nós queremos um país livre do agrotóxico, nós queremos um país mais urbanizado, arborizado, com clima adequado, né? Com cuidado maior com os bens comuns, com os recursos naturais, né? Isso me faz refletir também essa abertura do agronegócio para a exploração minerária nos territórios tradicionais. A gente volta de novo na questão do conflito, quem vai ser o afetado diretamente. Exato. Nossos maridos, nossos companheiros, eles saem, né? Buscam alternativa de garantia, de sobrevivência. Mas nós, enquanto mulheres, não. Nós estamos ali em casa, nós estamos ali na roça, cuidando do território, cuidando dos nossos filhos, cuidando dos nossos entes queridos, né? A gente brinca que para o homem é fácil sair de casa, mas para mim, enquanto mulher, eu já teria uma dificuldade enorme para sair do território, porque eu não teria coragem de deixar minha mãe, né? Deixar o meu pai, que estaria uma idade avançada. Então, essas questões do cuidado, do bem-estar, ela influencia muito na nossa luta enquanto mulher. Então, aí, pode falar. Graça, a Marcha Mundial das Mulheres, como é que junta a árvore com a floresta? Não, tudo que ela estava fazendo referência se esse projeto global, neoliberal, ele tem uma capacidade tal de se transferir de um lugar e se manifestar em outro lugar de igual maneira, porque a questão que ela estava a mencionar do envenenamento, por exemplo, das nossas comidas, dos nossos territórios, isso está sendo replicado pelas próprias políticas públicas brasileiras de cooperação internacional. Enquanto a gente sempre considerou que é importante fazer uma cooperação sul-sul, que projeto é esse da cooperação sul-sul? O que a gente leva? O que o governo brasileiro leva para os países aonde vai criar cooperação? Então, a gente tem um famoso programa Pro-Savana, que é uma iniciativa tripartida do governo brasileiro, o governo de Moçambique e o governo japonês, para investir na savana moçambicana, que é um transporte do que foi o que foi feito no Cerrado brasileiro para Moçambique. Então, o que está acontecendo neste momento? É a testagem de sementes geneticamente modificadas. Tem campos de testagem de milho geneticamente modificado hoje em Moçambique. Isso leva ao quê? A um processo de alteração da nossa legislação de forma muito silenciosa, porque há uma cooptação dos parlamentos também. E como eu digo, o projeto neoliberal ele tem uma capacidade tal de
de se desvencilhar nos territórios e dentro dos sistemas de governação, dentro das entidades do Estado, que muitas vezes a gente não se apercebe e quando damos conta já foi mudada uma lei, já está uma outra lei. E o que antes era proibido, o que o projeto da nossa construção de nação socialista tinha como leis progressistas que proibiam isto e proibiam aquilo, hoje estão liberando tudo sem que a gente se dê conta, sem que isso seja debatido. Ou que é debatido, mas de uma forma tão camuflada ou tão manipulada que os parlamentos aprovam mesmo aquilo que se está consciente que atenta contra a vida dos povos. E este processo todo de transformação das comunidades é um processo que leva a história da colonização. E esse processo histórico colonial se manifesta em Moçambique também. A gente não foi deslocada, mas a nossa própria identidade foi tão alterada desde as nossas formas de viver. O campo hoje, nem todo o campo vive como campo, já é um campo influenciado. Se você tem uma Coca-Cola chegando às comunidades rurais e as pessoas acordando e bebendo Coca-Cola, esse campo não é tão campo assim. Então, ainda que a gente esteja a pensar Moçambique é um Moçambique rural, que rural é esse hoje? O rural de ontem não é mais o rural de hoje, porque está infestado por essas corporações transnacionais que chegam lá e fazem acaparramento de terras, expulsam as comunidades e impõem a sua monocultura ou impõem a mineração e as pessoas são forçadas a ter que conviver com a mineração. A gente tem empresas brasileiras atuando, matando e transformando os meios de vida, envenenando os territórios com a mineração a céu aberto, porque não há nenhum cumprimento das regras ambientais, que mesmo sabemos de antemão que mesmo que as regras ambientais fossem cumpridas, jamais seria possível garantir a vida e a sustentabilidade da vida. Então imagina numa situação em que tampouco se cumpre essa regra. Então essa situação faz com que o que está acontecendo no Brasil esteja a acontecer tão igual em Moçambique. Lá posso dizer que fica uma situação pior, porque é num contexto em que ainda tínhamos uma fragilidade muito grande em termos de organização social, de organização política, de organização do Estado, e as instituições não têm capacidade. Ainda é muito frágil a estrutura organizativa nossa como movimentos e do próprio Estado e das instituições do Estado. Então, é muito mais fácil cooptar, é muito mais fácil... a gente não tem tantas forças políticas que a gente possa dizer vamos apoiar esta força porque é uma contramão ou é uma contraforça. Não temos isso. Então, fica uma situação de muito grande vulnerabilidade. Então, nós como movimento temos esta grande força de podermos estar a aprender umas com as outras. A gente diz, vamos globalizar a esperança, como diz o movimento campesino, e enquanto marcha, dizemos, marchamos até que todas sejamos livres. Então, enquanto as mulheres brasileiras estão em luta, estão em resistência, nós, mulheres moçambicanas, não podemos sossegar. Precisamos estar igualmente em luta, na capacidade de nos mobilizarmos e de nos organizarmos para melhor podermos enfrentar esse inimigo. Mas primeiro precisamos entender essa dimensão política, desde o processo de desconstruirmos tudo o que nos foi enculturado pelo colonialismo e podemos resgatar esse saber que ela dizia, esse saber ancestral. Nós precisamos desse resgate porque estamos tão também colonizados e instrumentalizados que muitas vezes apoiamos esse mesmo sistema ou reproduzimos o discurso desse mesmo sistema que nos oprime e que nos mata, na verdade. Então, em defesa da vida, precisamos nos unir, precisamos resgatar e precisamos, talvez, dar as mãos para caminharmos juntas, mesmo estando em polos diferentes. Muito bom. E a gente está falando de um projeto político, assim, né? Tipo... Então, eu ia fazer essa pergunta para você. Quer dizer, como é que combina a Marcha Mundial das Mulheres e a Frente Brasil Popular, por exemplo? A marcha compõe a Frente Brasil Popular, que a Frente Brasil Popular é uma frente, né, de várias organizações que têm movimentos populares, sindicais, partidos políticos, né? E foi conformada justamente num processo de enfrentamento ao golpe.
né? Então a frente se conforma nesse momento, assim, né? Então nós da marcha, porque muitas vezes as pessoas acham que os movimentos feministas, né, tipo, estão no processo de inserção para fazer a luta específica das mulheres, assim, né? Para nós a luta das mulheres contra a violência é uma luta antissistêmica, né? Então a gente precisa fazer a luta por um projeto, né, que seja anticapitalista, que seja antirracista, né, que seja feminista, antipatriarcal. Então por isso que tá na Frente Brasil Popular fazer o enfrentamento, né, ao golpe, né? E aí esse processo, né, de implementação desse projeto neoliberal, conservador, neofascista que está no Brasil, é uma forma também da gente fazer uma luta, né, no sentido mais estratégico disso que a Graça estava falando, de que a gente quer que todas as mulheres sejam livres, assim, né? Então, a marcha já nasce nessa perspectiva que conecta que as lutas locais, elas não são possíveis de serem vencidas, né, superadas, se a gente não tiver uma conexão com as outras mulheres, né, de outras regiões, de outros setores, de outras partes do mundo, assim, né? Nós nascemos nessa perspectiva, né, de que se a gente tiver só enfrentando a luta ali, porque a luta quando está resistindo, né, por soberania alimentar, enfrentando o agronegócio ou resistindo à mineração, a gente está resistindo a um projeto de implementação do capital. Quando a gente está resistindo a um processo de maior militarização, né, da sociedade, inclusive de um enfrentamento à dita maior segurança, né, com uma flexibilização do porte de armas, né, quando a gente está dizendo não, isso não responde para nós a mais segurança, mas responde a mais segurança. A gente ter acesso a emprego, a saúde, a educação, né, nós estamos fazendo essa perspectiva de conexão entre as mulheres, seja das lutas locais, seja das lutas mais globais, mais amplas, né? Seja das lutas ditas talvez específicas de cada território, né, de cada setor, a uma luta por um projeto, né, de sociedade, né, que possa realmente promover a nossa libertação, assim, né, que possa nos libertar desse processo de dominação, exploração, né, e possa nos colocar em uma outra perspectiva de felicidade mesmo, assim, né, de um outro mundo. Lembrando, né, Bernadette, que nós somos vários segmentos sociais, né? Que aqui no Brasil a gente é muito amplo, né? E essa diversidade de povos também faz com que a gente tenha como uma flexibilidade maior de entender o problema do outro, né, da outra. Então isso também acaba trazendo uma carga a mais, né, na nossa luta. Que eu faço a minha luta enquanto mulher quilombola, enquanto agricultora familiar, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que entender a luta das companheiras que estão no campo urbano, né? Lutando por saúde, por emprego, né? Ou por seguridade social. É um outro campo, embora nós no campo tenhamos essa luta também, ela tem um outro viés. E a gente precisa ter esse entendimento, como trabalhar a diversidade. Porque não tem como você trabalhar um projeto direcionado, né? Nós temos que construir caminhos e mecanismos que acaba contemplando todos os povos, né? Porque nós temos, a nação brasileira, ela é composta de vários imigrantes, né? Temos várias imigrações no Brasil, que tem um outro sentido de ver a vida, de viver, né? De compreender as coisas do nosso país, né? Então são vários povos num território diverso. Isso faz com que nós mulheres tenhamos essa articulação interna e externa, né? Mas nessa dimensão de falar diversidade, a gente fala o Brasil e fala diversidade no Brasil porque são vários povos. Os povos, como falava hoje, os povos que vieram e os povos que nasceram aqui, nascendo dessa diversidade que veio, é muito amplo. Mas quando vamos ao continente de onde eu venho, África, somos também uma diversidade, porque são Áfricas. A gente até, quando quer falar para o mundo, por exemplo, para os brasileiros em particular, e vou aproveitar esse espaço aqui, a África não é única, são várias Áfricas num continente que foi configurado por uma dimensão colonial,
de divisão territorial com interesses próprios. E dentro dessa África temos vários países, somos mais de 50 países no continente africano. E dentro de um mesmo país, se eu falar de Moçambique, nós temos mais de 40 idiomas, para ter ideia. Então somos uma diversidade, não sei quantas tribos que também houve esse processo de desmantelamento da configuração tribal, dizendo que era uma coisa pejorativa, que nos dividia, que não sei o quê, mas nós continuamos sendo essa diversidade. A minha língua materna é diferente da língua da aldeia que está talvez a 12 quilômetros do meu povoado. Então, somos essa diversidade e ter que trabalhar uma agenda que nos une é necessário reconhecer primeiro essa diversidade que nós temos e valorizar essas diferenças que nos tornam diversas, mas ao mesmo tempo encontrando elementos comuns que possam ser aglutinadoras nesta luta e, sobretudo, na perspectiva de construir as alternativas. Então, torna-se ainda mais importante, como dizia Bernadette, a questão dessa construção de um projeto político, que nós entendamos o que é esse projeto político e o que ele traz de perspectiva para os nossos distintos povos que se unem nessa busca coletiva. Pois é, eu estou vendo assim com satisfação que já estão surgindo na fala de vocês os elementos de esperança, né? A agroecologia, você falou dos bens comuns, né? De respeito à diversidade, quer dizer, do ponto de vista cultural, a diversidade é uma riqueza. Muito, né? muito. É o encontro de experiências que vai gerando coisas novas, né? Quer dizer, vocês não gostariam de falar um pouquinho mais das esperanças que a Marcha Mundial das Mulheres está elaborando? Olha, quer começar? Não, pode começar. Assim, é um campo interessante e, na verdade, nas discussões que estávamos tendo hoje, estava sendo uma tarde extremamente rica, porque desde manhã estávamos a partir das histórias do que está acontecendo nos territórios, porque por mais que a gente comece por falar de tanta coisa ruim, análise de contexto, é o nosso processo político, né? A gente tem que fazer sempre análise da conjuntura, mas analisamos essa conjuntura, mas quando falamos do ponto de vista da perspectiva da ação das mulheres, é construindo alternativas, não é pegando em arma, não é defendendo que o filho tem que ter arma, é dizendo como é que é possível, como é que é a vida sem armas, como é que é a vida sem veneno, como é que é a vida sem disputa, porque nós somos essas que vivemos, quando dizemos fazemos omelete sem ovos, é porque estamos a contar umas com as outras, estamos pensando na Clara que está com ela e eu que tenho a gema e vamos juntar, ela não tem ovo, tem a Clara, mas eu tenho a gema e depois outra tem frigideira e no final vamos fazer uma omelete. Então, é um conceito, talvez é um exemplo muito doméstico, mas a nossa vida começa nesse campo doméstico. A gente não está contestando, pelo contrário, estamos querendo resgatar a valorização desse espaço e o reconhecimento que é um espaço que temos que circular homens e mulheres e usufruir do que esse espaço representa, mas levar também a um outro nível como sendo o que sustenta e que garante o lugar da produção e também da própria reprodução. Então, nós dizemos que as nossas alternativas são primeiro valorizadas a partir da nossa própria auto-organização como mulheres. Não tem como nós travarmos esta batalha, esta resistência, esta possibilidade de olhar o mundo com outro olhar se nós estivermos cada uma no seu canto. Se nós não pudermos identificar esses elementos comuns que nos tornam, que fazem com que tenhamos o interesse de estar juntas. Então, a nossa própria organização e o buscar criar mais espaço para que mais mulheres se somem a este processo organizativo. E como é que nós fazemos? Criando um espaço seguro onde as mulheres possam estar e falar em sua própria voz. E isso é um processo longo, não é uma coisa de um dia para o outro. No primeiro dia que a mulher vem, ela não abre a boca, ela não tem a coragem para abrir a boca, ela não se sente segura, porque o meio de onde ela vem é um lugar subalterno. Na família as mulheres são subalternas e é isso que a gente busca transformar, mudar desde a família, desde a escola, desde o lugar da comunidade,
Mas essa transformação começa por nós criarmos um espaço onde as mulheres possam construir o seu sujeito, esse sujeito político, que vai começar um processo de mudança. Mas vamos a um outro nível de alternativas. Quando nós estamos a falar da economia, bom, o nome economia muitas vezes se diz que começou pensando a organização do lar. Mas a gente pensar a economia hoje desde o ponto de vista das mulheres, porque se a gente anda aqui no Brasil, você vai no espaço informal, você está vendo as mulheres se movimentando de um lado para o outro. Eu chego em Moçambique, é a mesma coisa, o espaço da economia informal, do trabalho de rua, do vender na rua, do organizar aqui e ali, são as mulheres que estão movendo essa economia. A gente vai ao campo, na agricultura, são as mulheres que estão lá movendo a economia. Se a gente vai ao lugar do trabalho, do cuidado, são as mulheres. Então, nós queremos reorganizar essa economia, mas não só olhando para o lugar que tradicionalmente foi considerado o lugar das mulheres, mas resgatando toda a conexão que tem que existir entre a reprodução e a produção e como é que esses espaços têm que dialogar para enfrentar essa força e contestar essa força neoliberal e construir a alternativa de transformação da vida. E nós falamos da defesa e da sustentabilidade da vida. Isso só é possível quando nós começamos a pensar a coexistência entre as pessoas e a natureza. E ela falava muito da questão da terra, dos territórios, dos saberes. Então nós precisamos pensar a partir de uma cosmovisão de todos esses elementos e sair das disputas, mas pensar como coletivamente, como coletividade, como poderemos coexistir dentro das nossas diferenças, dentro dos saberes distintos, mas buscar esta convergência. Então precisamos estar em ação permanente, em pensamento permanente e nos retroalimentarmos a partir desse processo de aprendizagem. Graça, acho que é importante deixar claro nessa fala que em nenhum momento a gente está abolindo a participação dos homens nessa reconstrução, né? Absolutamente. Porque muitas vezes as nossas falas, nós queremos um mundo especificamente feminino. Mas a gente acha que tem Mas que ter o feminismo, ele também se aplica aos homens, né? Então a gente até também... porque aqui já estamos numa entrevista onde temos um homem nos entrevistando. Dois, né? Mas assim, é porque eu acho que isso é importante nisso, porque assim, a gente, claro, a gente constrói também espaços onde isso, né? Tipo assim, a própria Frente Brasil Popular, onde que a marcha participa aqui no Brasil, né? Tipo assim, é um espaço misto, a gente, né, tem articulação com vários outros movimentos que são mistos, né? A CONAC é mista, né? Tipo assim, internacionalmente, né, a gente participa também de processos, né, de articulação que tem movimento misto, mas a gente também tem uma concepção de que a gente precisa dos movimentos auto-organizados, né, de mulheres, onde as mulheres possam também produzir, né, e formular, né, essa outra perspectiva de mundo, assim, né? Esse mundo que a gente está vivendo, a sociedade é organizada por uma lógica androcêntrica, né? Que os homens estão no centro, onde que os ricos estão no centro e onde que os homens brancos, sobretudo, estão no centro. Isso que organiza hoje o mundo. Então a gente quer organizar o mundo numa outra perspectiva, né? Tipo assim, e não é que a gente quer então passar a oprimir os homens, né? Tipo assim, não é essa lógica, né? Que muitas vezes o povo fala, então o feminismo é o contrário de machismo, né? As mulheres agora vão passar então oprimir os homens. Não é isso, a gente quer uma sociedade que nos emancipe, né? Tipo assim, que nos liberte homens e mulheres, mas que para isso a gente acredita que precisa do protagonismo das mulheres, inclusive, né? Porque como somos nós que estamos nesse lugar de subordinação, somos nós capazes, a construção da autonomia, de romper, né, com essa lógica e buscar autonomia, assim, né? Então, e que é um processo coletivo. Acho que isso é uma força da perspectiva do movimento, assim, né? Em contraposição a uma sociedade que é tão do individualismo, né? Tipo assim, cada um por si, pelo esforço próprio, né? Cada um se liberta, né? Tipo assim, nós estamos reforçando que não, a gente acredita no feminismo, inclusive, construído a partir das bases populares e que é um projeto coletivo de libertação, né? Tipo assim, um processo coletivo de emancipação, assim, é nisso que a gente alimenta a nossa esperança, né? Na possibilidade de organizar mais e mais mulheres, né? De envolver muito mais mulheres com maior diversidade para que esse projeto, inclusive,
tem esse alcance, né, que não seja, não é das nossas casas, das nossas comunidades, né, a gente quer libertar o país e o mundo, né, tem um lema da marcha que fala, a gente quer mudar a vida das mulheres para mudar o mundo, a gente quer mudar o mundo para mudar a vida das mulheres, assim, ao mesmo tempo. E esse mundo é um mundo de mulheres, homens, crianças e tudo, é um mundo diverso, então é uma luta De emancipação da humanidade. Da humanidade. É muito bom ouvir vocês, traz uma esperança para a nossa discussão, né? Nós estamos chegando ao fim do nosso debate, já passou 1 hora, né? Caramba. Eu quero agradecer muito a Bernadette, a Graça, a Nilce pela participação, né? Agradecer a você que nos acompanhou nesse debate, assistindo o programa, e dizer que logo mais tem mais. Muito obrigado.